O sol estava se pondo quando João e Laura finalmente trouxeram a última caixa para dentro da casa antiga. A construção, herança de parentes distantes de João, tinha um ar pesado e envelhecido, mas prometia ser um lugar ideal para recomeçar. A filha deles, Alice, corria de um lado para o outro, explorando os cômodos com a curiosidade de uma criança de 6 anos. Enquanto desempacotavam, Laura sentiu um leve arrepio ao entrar no sótão. Era um espaço amplo, cheio de objetos cobertos de poeira e mobílias antigas. Foi ali que eles encontraram o espelho. Ele era grande e ornamentado, com molduras douradas e desgastadas pelo tempo. O vidro, apesar de opaco, refletia a luz do entardecer de forma suave. Alice, sempre curiosa, correu para vê-lo. Seus olhos brilharam. "Podemos colocar no meu quarto?" perguntou ela, empolgada. João riu. "Acho que seria melhor na sala de estar, Alice. Ele é muito grande para o seu quarto." Laura olhou para o espelho com uma sensação estranha. Havia algo naquele objeto que a incomodava, mas não queria parecer superstições em meio a uma mudança tão importante. Acabou concordando com João, e o espelho foi levado para o quarto de hóspedes. Naquela noite, Alice mencionou casualmente que havia visto figuras dentro do espelho. "Eles estavam parados lá, olhando para mim", disse, com a naturalidade de quem fala sobre algo comum. João e Laura se entreolharam, rindo da imaginação fértil da filha. "Provavelmente seu reflexo, querida", João respondeu, sem dar muita atenção. Ainda assim, quando Laura apagou as luzes naquela noite, o silêncio da casa parecia mais pesado do que o normal. A manhã seguinte chegou tranquila, mas Laura não conseguia se livrar da sensação de desconforto. Enquanto João estava no trabalho e Alice brincava no jardim, ela aproveitou para fazer uma limpeza mais cuidadosa na casa. Quando passou em frente ao espelho no quarto de hóspedes, algo chamou sua atenção. Ela parou, voltando o olhar para o reflexo. Por um breve momento, uma figura pálida, com olhos completamente brancos, apareceu no espelho. Laura prendeu a respiração, o corpo congelado em choque. Mas, tão rápido quanto apareceu, a figura desapareceu, deixando apenas o reflexo de Laura, com o rosto tenso e confuso. Ela ficou ali por alguns instantes, tentando racionalizar o que havia visto. Talvez estivesse cansada com a mudança, ou sua mente estivesse pregando peças. Forçou-se a acreditar nisso, mas o medo sutil permaneceu, rondando como uma sombra. Mais tarde, ao colocar Alice para dormir, a menina olhou fixamente para o espelho no corredor e murmurou: "Eles me falaram de novo. Estão esperando." Laura sentiu um calafrio. Tentou não mostrar o nervosismo e perguntou: "Quem, querida?" Alice apenas sorriu. "As pessoas do espelho. Elas querem sair." Laura disfarçou a preocupação, mas à noite, enquanto João dormia profundamente ao seu lado, ela ficou acordada, com os olhos fixos na porta do quarto. Não conseguia tirar da cabeça a imagem dos olhos brancos e o que Alice havia dito. Os sussurros da filha ecoavam em sua mente, cada vez mais perturbadores. Os dias passaram, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Alice, antes uma criança alegre e curiosa, agora passava horas em frente ao espelho no quarto de hóspedes, observando-o em silêncio. Às vezes, Laura ouvia sussurrando sozinha, suas pequenas mãos tocando a superfície do vidro com uma familiaridade assustadora. "Ela está imaginando coisas", João disse uma noite, quando Laura mencionou sua preocupação. "É uma fase. Crianças têm imaginação fértil, ainda mais em uma casa nova. Não se preocupe tanto." Mas Laura não conseguia ignorar o que via. Alice estava cada vez mais distante, como se o espelho estivesse sugando sua energia. Naquela tarde, Laura pegou em pé, muito próxima ao espelho, como se estivesse tentando enxergar algo além do vidro.
O que está fazendo, querida? Perguntou, tentando manter a calma. Conversando, respondeu Alice, sem se virar. Eles me contaram histórias. A resposta foi simples, mas cheia de uma inocência que fez o coração de Laura bater mais rápido. Cada vez que Alice se aproximava do espelho, Laura sentiu o ambiente mudar, como se o ar ficasse mais denso, mais difícil de respirar. Naquela noite, ao se deitar, Laura ouviu algo que a fez congelar. Eram passos. Lentamente, eles ecoavam pelo corredor, indo na direção do quarto de hóspedes. Ela prendeu a respiração e ouviu atentamente. Sussurros. Baixos, quase imperceptíveis, mas inconfundíveis. Eles vinham de dentro da casa, perto demais para serem ignorados. Perturbada pelos estranhos acontecimentos envolvendo o espelho e o comportamento de Alice, Laura decidiu investigar a origem do objeto. Algo dentro dela dizia que o espelho não era apenas uma peça de decoração antiga, havia algo mais sombrio em sua história. Ela começou procurando em velhas caixas no porão da casa, onde encontrou documentos antigos, diários e cartas de parentes distantes. Um nome em particular aparecia repetidamente: Augusto, um antepassado distante de João. As cartas descreviam Augusto como um homem recluso, que se envolvera em práticas obscuras nos últimos anos de sua vida. Laura sentiu um frio na espinha ao encontrar uma anotação que mencionava o espelho. O espelho é a chave, dizia um trecho. Augusto acreditava que ele podia aprisionar almas e se comunicava com elas através do vidro. Laura não queria acreditar no que lia. Seria possível que Augusto tivesse realizado rituais sombrios, usando o espelho como uma espécie de portal? As palavras "o aprisionar almas" martelavam sua mente, cada vez mais difíceis de ignorar. As histórias de Alice sobre as pessoas do espelho começaram a fazer sentido, mas de uma maneira aterradora. Desesperada, Laura correu para contar a João. "Precisamos nos livrar desse espelho", disse, mostrando os papéis. João olhou para os documentos, mas sua expressão permaneceu cética. "Isso é loucura, Laura. Você está deixando a imaginação correr solta. São só histórias antigas. Alice está inventando coisas, e você está se deixando influenciar." Apesar das súplicas de Laura, João se recusou a acreditar que o espelho fosse perigoso. Ele achava que Laura estava exagerando, mas ela sabia que algo maligno estava preso naquele vidro. E agora, parecia estar tentando escapar. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Alice piorou. Ela já não era a criança alegre que corria pelos corredores da casa. Agora, passava a maior parte do tempo sentada em frente ao espelho, sussurrando coisas incompreensíveis e rindo sozinha. Sua expressão, antes iluminada, tornara-se fria e vazia, como se algo dentro dela estivesse mudando. Laura observava de longe, o coração apertado de preocupação. Certo dia, quando tentou chamar Alice para o jantar, a menina respondeu com uma voz que não parecia a sua. "Não estou com fome", disse, sem se virar, os olhos fixos no espelho. Laura congelou. Aquela não era a voz de sua filha. João, que até então vinha descartando os eventos como exagero, finalmente notou que algo estava terrivelmente errado. Certa noite, ao passar pelo quarto de hóspedes, encontrou Alice parada na frente do espelho, rindo como se estivesse em uma conversa animada com alguém invisível. Quando ele a chamou, ela virou lentamente a cabeça, o sorriso se desvanecendo. Seus olhos estavam vazios, distantes. "Com quem está falando?" João perguntou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. "Com eles", ela respondeu, apontando para o espelho. "Eles querem sair." Foi o suficiente para que João, finalmente, aceitasse que algo não estava certo. O comportamento de Alice não podia mais ser ignorado. A casa parecia cada vez mais opressiva,
e o espelho, uma ameaça silenciosa que agora começava a mostrar sua verdadeira natureza. Laura sabia que o tempo estava se esgotando. Eles precisavam fazer algo antes que o espelho tirasse completamente sua filha. A atmosfera na casa estava insuportável. O ar parecia mais denso, carregado com uma presença maligna que João e Laura não podiam mais ignorar. Alice, agora completamente sob o controle das pessoas do espelho, mal falava com eles, exceto para murmurar em sua nova voz, que soava vazia e distante. Desesperada, Laura decidiu que precisava destruir o espelho. Pegou um martelo no porão e subiu até o quarto de hóspedes, o coração disparado. Quando ergueu o martelo e desceu com toda a força contra o vidro, um som oco reverberou pela casa. O espelho, no entanto, permaneceu intacto. Ela bateu de novo, mas o vidro não se partiu. Era como se o espelho estivesse protegido por uma força invisível, uma barreira que impedia qualquer dano. Nesse momento, Alice entrou no quarto. Seus olhos estavam vazios, e ela deu um sorriso sombrio. Eles não vão deixar você machucar o espelho, sussurrou, sua voz carregada de algo que não era humano. De repente, sombras começaram a se manifestar no reflexo do espelho. As figuras que Alice mencionara tantas vezes se moviam, empurrando-se contra o vidro como se tentassem sair. O espelho pulsava, vibrando com uma energia estranha e ameaçadora. João entrou correndo, horrorizado ao ver as sombras no espelho tentando agarrar Alice. As mãos etéreas tocavam o vidro, puxando-a para dentro. Laura, em desespero, lembrou-se dos rituais mencionados nos documentos de Augusto. Ela sabia que tinha uma última chance de salvar sua filha, precisava enfrentar as entidades diretamente, mesmo que isso a destruísse. Laura sabia que o tempo estava se esgotando. As sombras dentro do espelho estavam cada vez mais agressivas, e Alice parecia à beira de ser arrastada para o outro lado. Sem outra opção, Laura decidiu usar o ritual de libertação que havia encontrado nos documentos antigos de Augusto. Ela instruiu João a manter Alice longe do espelho enquanto ela começava o ritual. Pegando os velhos escritos e murmurando palavras que sentia não pertencerem ao nosso mundo, Laura enfrentou o espelho diretamente. As figuras do outro lado pareciam entender o que ela estava tentando fazer e começaram a empurrar ainda mais forte contra o vidro, que agora pulsava com uma energia maligna, quase viva. Com cada palavra dita, Laura sentia que algo dentro do espelho estava enfraquecendo. O vidro começou a rachar, pequenas fissuras espalhando-se como teias de aranha. Mas então, as almas aprisionadas, percebendo que estavam prestes a ser libertadas, se voltaram contra Laura. Ela sentiu uma pressão esmagadora, como se mãos invisíveis tentassem puxá-la para dentro. Em um último esforço, Laura gritou as palavras finais do ritual. O espelho explodiu em uma nuvem de vidro e sombras. As entidades aprisionadas, agora libertas, dissiparam-se em gritos agudos, desaparecendo no ar. Alice caiu no chão, inconsciente, mas viva. João correu para abraçá-la, e Laura, exausta e emocionalmente destruída, deixou-se cair ao lado da filha. A casa ficou em silêncio, e por um momento, a paz parecia ter finalmente retornado. Nos dias seguintes, a família decidiu se mudar, abandonando a casa e seus horrores. Mas, enquanto Laura empacotava os últimos itens, encontrou um pequeno fragmento do espelho entre os escombros. Quando olhou para ele, viu, por um breve segundo, uma sombra passar pelo reflexo. Talvez o terror ainda não tivesse acabado.